Gosto Edson. muito do Resident Evil 2 Remake, porém fui jogar o original depois de ter zerado o remake e comecei a ficar incomodado com a falta de coerência entre campanhas que existe no remake. Eu sei que no original não é perfeito. Não é perfeito, mas é quase lá, né, Edson? Fala a verdade, cara. É muito bom, mano. Eu acho que essa é a única. Apesar de ser uma crítica muito forte, muito pesada, que ela realmente era uma parte muito importante do jogo original, é a única crítica que nós realmente conseguimos tecer, assim, mais pesada com o Resident Evil 2 Remake, cara. Porque fora isso, o jogo é tão legalzinho, né? Eu acho que o Resident Evil 2, se você jogar só uma campanha, você pode até falar assim, é melhor do que o original. Fez tudo que eu queria, melhorando do original. Show. Agora, realmente, quando você parte lá do A e lá do B... E eu acho que é o seguinte, cara. Eles não precisavam fazer Leon A, Leon B. Claire A, Claire B. Não. Na minha opinião, essa é a campanha do Leon. Essa é a campanha da Claire. Não bota a opção de você fazer um ou outro em cenários diferentes. Fizesse só uma campanha para cada um dos dois. Eu acho que esse seria o caminho melhor e ter né, uma congruência entre as duas campanhas, porque, mano, você enfrenta os mesmos bosses. Isso não faz nem sentido, nas mesmas condições, né? Então ficou bem cagado mesmo. Isso aí é uma coisa que realmente não dá pra defender. Talvez você fazer uma pros dois e ficar alterando, tipo, o do zero. Então, é uma possibilidade, mas eu acho que talvez seria mais difícil em questão do ritmo. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Mas acho que a questão do ritmo iria ter que ser bem pensada e eu acho que ia ficar um pouquinho diferente do original também, que a galera acho que iria reclamar. Eu acho que o mais safe seria fazer uma campanha principal pra cada um dos dois. Joguei o Resident Evil Revelations e o Resident Evil 6. Vale a pena pegar o 5? Pô, tu jogou o 6 sem ir pro 5? Cara, eu acho que vale a pena sim. O Resident Evil 5, ainda mais se você tiver um amigo, ele é um excelente jogo co-op, cara. Ele é muito bom. Um excelente jogo de ação. Um excelente Resident Evil? Acho que não. Mas um excelente jogo de ação. Talvez uma opinião grave. Acho importante a existência do Resident Evil 2 Remake, tanto quanto do remake do filme do Rei Leão. Apresentar a história para um público mais novo é legal, mas não é mais pra mim. Pô, então, eu acho que no caso do Resident Evil, ele é interessante porque o cenário de terror ele evoluiu bastante nos games, né? E principalmente os remakes de Resident Evil, eles meio que setaram uma nova geração de jogo de terror, cara. Porque, tudo bem, ele pega muitos fundamentos que vêm sendo criados desde o 4, mas da forma com que a gente conhece hoje, eu acho que veio lá do Resident Evil 2. Então, quando você tá fazendo um remake ali do Resident Evil, é uma forma de você passar o terror de uma forma moderna hoje. Thank you. Valeu, Poderia ter Edson. feito por capítulos, alternando Leon e Claire. Mas ainda prefiro a ideia de ter só uma campanha para cada um. Assim, daria pra ser feito? Daria. Tranquilo. Mas eu acho que ia mudar um pouco a pegada do que é o Resident Evil original ali, né? Mas daria pra fazer, daria pra fazer. Mas, então, sobre o filme do Rei Leão, o foda é o seguinte. O filme do Rei Leão não é como se o filme antigo estivesse defasado. O Resident Evil 2 Remake, pra muitas pessoas... O Resident Evil 2 original, perdão. Pra muitas pessoas, ele é defasado. Não sou uma delas, tá? Porra, se a gente chegar e vamos abrir uma live de Resident Evil 2, eu vou abrir e jogar de pau duraço do início ao fim. Mas tem muita pessoa que hoje não aguenta a mecânica de tanque. Não gosta de jogar mecânica de tanque. Eu conheço pessoas que gostavam de Resident Evil na época e hoje não gostam de jogar mecânica de tanque. Agora, o filme do Rei Leão é mais bonito que muita coisa que a gente vê hoje. Então, eu acho que... Eu não gosto do filme do Rei Leão novo. É esquisito também, porque, tipo... É um CG hiperrealista. E aí os bichos ficam sem expressão. É esquisito, né? Eu não sei, eu não gosto. Eu não gosto. Tipo assim, os remakes live action da Disney, que não é Rei Leão, tá? Eu digo Aladdin, Bela e a Fera, etc. É milcada? É milcada.
Mas ele é uma coisa diferente, porque é um live action. Então um era uma animação, outro é um live action. Então eu consigo até dar uma passada de pano pra uma existência dessa. Sacou? Mas o do Rei Leão é foda, velho. O do Rei Leão é difícil engolir. A Disney sempre foi conhecida por animação e virou full live action nos últimos anos. Triste apenas. Cara, eu gostava da época, pô, animações da Disney, né? E tinha tipo assim, isso parece que isso parece uma animação da Disney. Resident Evil 3 Remake é tão bizonho que ele não lembra em quase nada o original. Bem diferente do 1,2 e 4. Sim. Que em diversos momentos você reconhece. Nossa, o 1 então, puta que pariu. O 1 é um exemplo de remakes, cara. O 4 também é muito bom. O Resident Evil 3, eu acho que, tipo assim, se você desconsiderar completamente o jogo original, é um bom jogo. Um bom jogo. Um excelente jogo. Um bom jogo. Dá pra você se divertir. Mas como remake, ele é péssimo. É péssimo o remake. Teve coisas que eu gostei. Carlos, eu gostei. A maior interação da equipe do Carlos, eu gostei. Não gostei do Nikolai, apesar de ser o dublador do Astarion também. Ele tá ali, né? O voice actor do Astarion. Ele deu a vida lá pro Nikolai. O personagem em si eu não gostei. O Nemesis eu não gostei. Tiraram escolhas, tiraram Clock Tower, tiraram um monte de coisa, né? Não gostei do Nemesis no início. Sei que teve gente que gostou. E eu não gostei, ele aparecendo logo no início. Sem ter nenhum build-up. A morte do Brad, horrorosa. Então teve muita coisa que, como remake, é horrível. Eu acho que, tipo assim, uma pessoa que nunca jogou Resident Evil 3, qual será a opinião dela com o remake? Eu gostaria de saber. O que acharam? Porque eu acho que, tipo assim, como um jogo, eu acho que dá pra ele se divertir. Mas o que a gente esperava, pô, acho que a gente merecia bem mais, né? Que fizeram com o Nibs foi um pecado. Mano, tu matar o Nemesis no intenso jogando uma granada é brincadeira, mano. Eu sempre deixava uma granadinha no inventário, só pra quando o Nemesis chegava... Eu pegava o negócio dele ali, na maletinha, e ia embora. Muito foda, cara. Nunca joguei o clássico, mas vindo do 2 eu esperava mais, muito curto. Isso é fato. É um jogo bem curto mesmo. Tu tranquilamente zera aí com, na primeira vez, umas 6 horinhas você tá zerando, né? Eu acho. Nemesis cachorro é foda? Naquele Nemesis cachorro ele é intancável mesmo. O Lo-Fi Law fez um vídeo de análise do Resident Evil 3 Remake, ele nunca jogou o original. E aí, o que ele achou, cara? Ele gostou? Eu tenho uma teoria de que o cara vai gostar, mas não vai achar incrível, talvez por duração, né? Oi, Edson! Eu não tinha jogado o R3 antes do remake, E aí? porém já gostava de rir. A única coisa que eu sabia do 3 era da morte do Brad e que a cidade explodia. Fiquei extremamente desanimado quando vi o Nemesis virando cachorro. Cara, o Nemesis virando cachorro é brincadeira, né, mano? Não, e aquela fight, além de tudo, além de ser um design cagado do Nemesis, a fight é ruim, né? A fight, ela não é legal. Ela é meio chatinha. Eu não gosto dela não, mano. Cara, é foda. Coitado do 3, cara. Eu fico pensando... Eu até... Tipo... Se eles mandassem um Cyberpunk no Resident Evil 3, né? Eles... Às vezes faziam uma DLC... Já passou da época, tá? Isso tinha que ser na época. Fazia uma DLC com algum conteúdo a mais... E aproveitava essa DLC pra refazer algumas coisas do jogo principal. Então metia uma DLC do Carlos. Vamos falar assim. Jogando no Resident Evil 3 a campanha do Carlos. Só que ao mesmo tempo eles mandaram um update que ampliaram a campanha da Jill. Pô, eu acho que seria bom. Eu pagaria mais. Se for pra salvar o Resident Evil, eu pagaria $10 a mais. Não sei quanto. $20 a mais. Não sei. Depende do quanto que for bom a campanha do Carlos, né? Mas, por exemplo, a da Ada foi $10 a mais, né? A campanha da Ada do Resident Evil 4. Então, assim, se fosse 10 a mais, vamos. Let's go. Mas, infelizmente, deixaram o 3 pra morrer, cara. Coitado. E se for parar pra ver, também tinha modos opcionais do 3, né? Tudo bem, aí o 3 veio com Resistance, né? Pô, grandes bosta. Preferi que não tivesse vindo com Resistance. Mas o 3 original, ele tinha um modo Mercenários que era legal. Ele tinha umas coisinhas a mais.
onde agora a gente teve o Resistance que ninguém jogou. Deixa eu ver. O jogo Ri3 Remake vendeu bem além de muita gente, inclusive gente que jogou o original. Estavam defendendo e elogiando no lançamento. O jogo tinha que apanhar mais para melhorar. Além de tudo, não era um grande lançamento. Pera aí. Vamos por fases. Eu vou abrir aqui a enquete pra vocês. Pera aí. Ele vendeu bem além de muita gente, inclusive, que jogou o original. Estavam defendendo ele elogiando no lançamento. O jogo tinha que apanhar mais pra melhorar. A gente não era um grande lançamento. Não foi a equipe principal ali da Capcom que fez o Resident Evil 3 ali, né? Foi outra galera. Inclusive, depois a gente ficou sabendo por rumores que ia ser essa galera que ia fazer o 4, acabou não fazendo, né? Por conta de repercussões. Ainda bem. Mas é foda, porque é difícil jogar. Eu fui uma das pessoas que gostei do Resident Evil 3 na época, do remake do Resident Evil 3. Não por um remake, mas eu achava ele um jogo bom. Então eu lembro que na época eu fiquei meio assim, cara, o que eu vou falar sobre esse jogo, né? Eu vou ter que fazer 2 reviews. Uma falando sobre o jogo como um jogo e outra falando sobre o jogo como um remake. Que ele como um jogo, eu achei o jogo legal, me diverti pra caramba jogando ele. Tava achando bem divertido. Mas como remake, ele deixa muito a desejar. Ele é foda, né? Então, foi um ponto muito engraçado ali na época. Como que um jogo ele consegue ser bom e decepcionante ao mesmo tempo? Isso foi muito foda, né? Foi um momento muito, muito esquisito ali nos jogos.